Olá, boa tarde. Hoje é terça-feira, dia 22 de abril. Está começando agora mais uma edição do programa Conecta, trazendo os principais destaques aqui da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Deluana Bus, jornalista da TV da Assembleia Legislativa. Aqui comigo está meu colega Marcelo Espinosa, da Agência de Notícias do Parlamento. Boa tarde, Marcelo. Olá, Deluana. Olá, você que nos acompanha pela TVAL. Lembrando que você pode assistir ao Conecta ao vivo pelo sinal aberto da TVAL, que está disponível em Blumenau e também na Grande Florianópolis, ou opção pelo nosso canal no YouTube. Isso, e lembrando também que o programa Conecta é transmitido também pela rádio da UDESC, que é a Universidade do Estado de Santa Catarina, nas cidades de Florianópolis, Lages e Joinville. E a gente começa a edição de hoje, terça-feira, falando da morte do Papa Francisco, morte acontecida na tarde de ontem, segunda-feira. A Assembleia Legislativa emitiu um comunicado lamentando o falecimento do pontífice, que gostava muito dos brasileiros, né, Marcelo? Era um Papa argentino e foi o primeiro Papa latino-americano a ficar à frente da Igreja Católica. A exemplo de outros poderes, do próprio governo do Estado, de várias entidades, vários órgãos, a Assembleia também manifestou seu pesar pelo falecimento do pontífice na última segunda-feira. O Francisco, que era argentino, nomeado cardeal de Buenos Aires, Jorge Mário Bergoglio, e se transformou no primeiro Papa latino-americano a exercer esse cargo. A Assembleia, por meio dessa nota, reconheceu toda a trajetória do Papa, a sua importância e também demonstrou solidariedade com todos aqueles que eventualmente estavam sentindo aí o falecimento, o passamento do Papa, que agora deve começar a ser velado amanhã lá na Basílica de São Pedro, no Vaticano. Isso, ser velado, e depois vai ter a definição então de qual será o novo Papa aí da Igreja Católica que vai atender a todos, né? E a gente teve também aqui na Assembleia Legislativa reunião da Comissão de Constituição e Justiça aqui do Parlamento, com análise e aprovação de alguns projetos de lei, e um dos projetos aprovado busca a criação da Semana da Responsabilidade Parental. A gente tem milhares de crianças que ainda nascem sem o nome do pai na certidão de nascimento, e essa iniciativa busca alterar isso, trazendo mais responsabilidade, não só financeira, mas afetiva também, né, Marcelo? O projeto é voltado principalmente para a figura paterna, né? Embora envolva outros atores, e inclusive de várias configurações familiares, não só a família tradicional, homem e mulher. Mas o projeto, ele procura desenvolver essa consciência da importância das responsabilidades que um pai tem. Segundo dados que foram apresentados no projeto, em 2023, 4 mil crianças foram registradas em Santa Catarina sem o nome do pai na certidão de nascimento. Essa semana que está sendo proposta por esse projeto de lei, que é da autoria do deputado Fabiano da Luz, visa criar uma semana estadual no qual serão desenvolvidas ações voltadas a essa conscientização da importância da figura paterna. Não só pela questão econômica, como você disse, Deluana, mas principalmente na formação dessas crianças. Isso, a gente acompanhou essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça e conversamos com o deputado Fabiano da Luz, do PT, Partido dos Trabalhadores, que é o autor dessa proposta. Ele falou um pouquinho mais sobre a importância dessa criação, da criação dessa semana parental aqui em Santa Catarina. Acompanhe. Gerar um filho é a parte mais fácil que tem, mas e depois o cuidar, o acompanhar, o dar atenção, né, o fazer com que essa criança realmente viva num ambiente familiar. Então é conscientizar um pouco, principalmente os homens, os jovens, de que eles têm uma responsabilidade também sobre isso. Não é deixar com que a mulher assuma toda a responsabilidade, toda a criação, todas as despesas, todo o amor que precisa ser dado a essa criança, é ele entender também que a vida vai exigir dele que ele assuma algumas responsabilidades e que ele realmente seja o pai que a criança tanto espera. Lembrando que esse projeto, criando essa semana da responsabilidade parental aqui em Santa Catarina, segue tramitando aqui no Parlamento, ainda passa por outras duas comissões, antes de seguir para votação aqui no plenário da Assembleia Legislativa e, sendo aprovado, então segue para a sanção do Governo do Estado. E também, durante essa reunião da Comissão de Constituição e Justiça, os deputados aprovaram um projeto de lei para a criação de uma biblioteca digital catarinense, aqui facilitando o acesso, então, à literatura para toda a população. É uma proposta da deputada Paulinha, avaliada na Comissão de Constituição e Justiça, e que basicamente consiste na disponibilização de um site no qual qualquer pessoa poderá ter acesso, seja pelo celular, seja por um computador, a livros digitalizados, a audiolivros, a materiais didáticos digitalizados, ou seja, tudo que estiver disponível na rede mundial de computadores, a pessoa poderá acessar lá. É uma forma de estimular o acesso às pessoas à informação de qualidade, porque realmente a internet você encontra muita informação,
Porém, quando ela está certificada por uma biblioteca oficial, é uma forma de você ter uma informação de qualidade para ajudar nos estudos e no dia a dia. O projeto ainda tem que passar pela Comissão de Educação e Cultura antes de vir para a plenária. E a gente segue acompanhando então a tramitação desse projeto, como o Marcelo falou, de autoria da deputada Paulinha, e que teve como relator na Comissão de Constituição e Justiça o deputado Rodrigo Minotto, do PDT, que falou um pouquinho mais sobre essa iniciativa. Acompanhe. Dispor a toda a sociedade catarinense a oportunidade de ter uma biblioteca digital com livros, audiovisuais, leituras até para pessoas com certa deficiência, a fim de que possa dar mais visibilidade a essa atitude de que o governo possa oferecer a todas as pessoas do nosso estado esse acesso de forma gratuita e também buscando informações naquilo que for de interesse do interessado. Mais informações sobre esses projetos que foram aprovados na Comissão de Constituição e Justiça estão na nossa agência de notícias, www.alesc.sc.gov.br, e também com cobertura aqui das redes sociais do Parlamento Catarinense. A gente conversa sobre as redes sociais dos deputados e também aqui da Assembleia Legislativa com o nosso colega Thiago da Luz, que está aqui com a gente. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Elu. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Boa tarde a você que está conectado com a gente. Bem, hoje o deputado na rede é com o Napoleão Bernardes, deputado que é do PSD. Ele usou a tribuna para fazer um alerta sobre a explosão de apostas online. Segundo o deputado Napoleão, são mais de 30 bilhões por mês em apostas online. E essa explosão de apostas é uma situação que exige uma ação urgente, segundo o deputado, né? Então, para isso, ele defende um projeto de lei que tem um nome Sem Chance para o Azar, que tem como objetivo combater o vício em jogos de azar, que é visto como um problema de saúde pública, né? A proposta visa a criação de um programa de combate ao transtorno psicológico causado pelo jogo, com foco e apoio e tratamento para as pessoas e famílias afetadas por esse vício. Então, se você quiser saber mais sobre esse projeto de lei, também sobre a fala do deputado Napoleão, basta acessar o seu Instagram, que é o @NapoleãoBernardes. Já o Destaque das Redes é um projeto polêmico que visa a proibição da prática do nudismo a céu aberto em Santa Catarina. Essa proposta é do deputado Gessé Lopes, do PL, que também veda a constituição ou manutenção de áreas públicas reservadas ao nudismo ou naturismo em praias marítimas e fluviais. E na justificativa, o deputado ele afirma que a prática de nudismo tem gerado sérios problemas de convivência social, colocando em risco a saúde, ou melhor, a segurança, o respeito e a dignidade. E quem desrespeitar essa regra estaria sujeito a uma multa de R$5.000. E nós, das redes sociais da Alesc, aqui queremos saber a sua opinião. Você é a favor, você é contra? Então, para isso, para deixar a tua opinião, basta acessar @AssembleiaSC. Por hoje era isso. Volto contigo, Delu. Obrigada, então, Thiago, trazendo as informações aí sobre esse projeto que, inclusive, está tramitando, segue tramitando aqui na Assembleia Legislativa. E tivemos, na semana passada, uma votação aqui durante a ordem do dia, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, a votação de alguns projetos de lei, e os deputados derrubaram um veto parcial que tinha sido encaminhado pelo governo do estado, referente a um projeto do deputado Marquito, do PSOL, que fala sobre a criação do dia de abertura da safra da tainha, 1º de maio, mas esse veto parcial não era sobre o projeto inteiro, né, Marcelo? Era só uma parte do projeto, que agora, então, o projeto vai seguir na íntegra. Sim, o que aconteceu nesse caso específico? O governo fez o veto parcial. Isso geralmente ocorre quando ele retira um artigo ou mais do projeto, mas ele mantém a essência do projeto e a essência foi mantida, ou seja, já temos uma lei que indica que o dia 1º de maio é o dia estadual da abertura da safra da tainha. Safra da tainha, que é muito tradicional aqui no litoral catarinense. Só que o governo do estado, vetou um trecho dessa lei que indica a realização de atividades relativas a essa data, por entender que não deveria ser obrigação impor essas atividades para o governo. Aqui no plenário, o veto veio para a deliberação dos deputados, o veto parcial. Os deputados podem confirmar esse veto ou rejeitá-lo. Optou-se pela rejeição com ampla maioria, inclusive com a anuência da liderança do governo, por entender que isso não faria muita diferença sancionar o projeto ou não com esses itens. O
que acontece agora? O projeto volta para o Executivo, que tem que se manifestar, se aceita ou não. Se ele não aceitar, aí a Assembleia transforma aquilo que foi vetado em lei e reintroduz, digamos assim, aquilo que foi retirado do projeto original à lei que já está aprovada, já está em vigor, inclusive reconhecendo o 1º de maio como dia da tainha. Isso, a gente acompanhou essa discussão e essa votação realizada na semana passada aqui no plenário da Assembleia Legislativa e conversamos com o deputado Marquito, do PSOL, que é o autor desse projeto de lei. Ele falou um pouquinho mais sobre a importância dessa data e das ações de divulgação dessa abertura da safra da tainha aqui em Santa Catarina. Acompanhe. O veto viria para tirar as atividades que compõem esse conjunto de festejos e ações que são desenvolvidas nas comunidades pesqueiras, que são a missa, o cortejo, a saída dos barcos, o lance. Então, na lei, além de instituir a data, a gente colocou o conjunto de atividades culturais que compõem essa abertura oficial, que vai para além de uma simples data, mas que coloca esses elementos culturais importantes. Então, uma grande vitória, que é a garantia da data com esse conjunto de atividades culturais que compõem o dia da abertura oficial da pesca da tainha artesanal. E a Comissão de Proteção e Bem-Estar Animal aqui da Assembleia Legislativa esteve reunida e aprovou a realização de uma série de audiências públicas por várias regiões aqui do estado para falar sobre a saúde dos animais aqui no estado, material que poderá ser usado futuramente também em outros eventos realizados aqui pelo Parlamento. Marcelo. Serão 7 audiências que vão ser promovidas por essa comissão em 7 municípios que são considerados estratégicos aí nas várias regiões do estado. As datas e os locais específicos ainda serão definidos e, quando forem definidos, nós vamos comunicar. Mas o intuito dessa audiência é colher subsídios para um fórum que será realizado, também com data a ser determinada, mas provavelmente no segundo semestre desse ano, para tratar dessa questão dos direitos dos animais, principalmente focado na questão da castração gratuita, como uma política pública voltada também para a preservação da saúde, porque você impede uma proliferação de população de cães de rua e você, ao mesmo tempo, permite dar uma dignidade para eles e evita, por exemplo, eventuais transmissões de doenças que podem ser trazidas por esses animais. A gente acompanhou também essa reunião dessa comissão e conversamos com o deputado Márcio Machado, do PL, ele que é o presidente da comissão e foi também o proponente dessas audiências públicas. Acompanhe. As audiências públicas foram aprovadas agora, são 7 em várias regiões do estado de Santa Catarina, para que a gente possa escutar as protetoras, os ativistas, o que está acontecendo em cada região, para que a gente possa trazer essas demandas para o 3º Fórum Estadual de Ativistas e Protetores de Santa Catarina, que ocorrerá no 2º semestre deste ano, como já aconteceram os outros fóruns que trouxeram resultados positivos e de grande trabalho para a proteção animal, como o PET Levado a Sério, que é o maior programa de castrações de Santa Catarina, vai ter. O governador Jorginho Melo já autorizou 18 milhões de reais no orçamento para municípios até 100 mil habitantes, terão as castrações, microchipagem e conscientização para que a gente possa elevar os níveis de proteção dos animais. Eles merecem o nosso respeito, os animais possuem uma medicina gigantesca de cura, de amor incondicional, que nós precisamos aprender e aprender muito. E a Assembleia Legislativa recebe na manhã desta quarta-feira, ou seja, amanhã pela manhã, né, uma palestra especial sobre aventura, falada pelo... O nome da palestra é Sobrevivi para contar com o esportista e aventureiro Juliano Romancini, ele que sofreu um grave acidente no Rio Grande do Sul e essa aventura dele, nesse caso, virou até um documentário, Marcelo. Isso foi lá no Parque Aparados da Serra, que é um lugar com vários cânions que atrai muitas pessoas que gostam desse turismo mais ligado à natureza, o turismo de aventura. Ele sofreu um acidente nesse cânion, num dos cânions, melhor dizendo, uma pedra caiu sobre ele, o resgate dele foi muito complexo, ele ficou semanas em coma, levou 2 anos para conseguir voltar a andar e essa história de superação, ele está plenamente recuperado, ele vai contar nessa palestra que será amanhã, às 10 horas da manhã, aqui no plenarinho, o deputado Paulo Stuart Wright, que fica no Palácio Barriga Verde, no centro de Florianópolis. É um evento que é aberto para qualquer pessoa, basta chegar aqui, claro, se lotar e vai ter que conversar, mas é um evento que está disponível para o público, promovido pela Escola do Legislativo da LESC. Esse evento gratuito, então, como o Marcelo falou, é só chegar, né, e acompanhar essa palestra realizada aqui pelo Parlamento Catarinense. Lembrando também que hoje, terça-feira, é dia de sessão ordinária aqui na Assembleia Legislativa, que tem sempre transmissão ao vivo pela TVAL e pelo nosso canal do YouTube, Assembleia SC. O programa Conecta vai ficando por aqui. Você pode acompanhar mais informações sobre o Parlamento Catarinense nas nossas principais redes sociais,
o endereço @alescsc. Uma boa tarde para todos.